Oi, gente, boa noite. Que bom estar com vocês novamente. Para quem não estava aqui no dia anterior, né, que foi terça-feira, meu nome é Ana Paula Alves Ribeiro. Eu sou uma mulher negra, né, de pele escura, cabelos médios grisalhos, estou com um vestido bege, uso um brinco dourado, de acessórios eu uso óculos e estou no quarto da minha casa, né, onde eu costumo trabalhar. Foi muito boa a primeira aula, eu fiquei muito feliz, fiquei reverberando muito o que vocês puderam compartilhar comigo e eu agradeço bastante a partilha. E hoje a gente vai trabalhar com conceitos, especificamente com conceitos, né? Para entender um pouco como que a gente chega ao lugar que nós estamos para falar de acervos, né? A essa aula eu dei o nome de Memória e Cuidado do e com o Passado e os Futuros Imaginados. Por que futuros imaginados? Porque de muitas maneiras, todas as vezes que a gente fala de acervo, né, para o senso comum, pensar em acervo é pensar automaticamente em memória. E muitas das vezes, ainda para o senso comum, pensar em memória, muitas das vezes a gente cola com a noção de passado. E aí eu acho interessante da gente pensar que todas as vezes que a gente também está falando de acervo, muitas das vezes a gente está sem mesmo saber, sem mesmo pensar, às vezes também mais conscientemente, constituindo, né, o que a gente está chamando de acervos, né, ou coleções. E a isso, né, se deve ao fato da gente pensar não apenas, né, num passado, mas também da gente projetar futuros, porque de muitas maneiras o que a gente pensa quando a gente forma, aposta, né, nesses acervos e a gente se constitui enquanto pessoas, né, que visam o lugar de uma conservação ou um lugar de uma preservação, e esse nome preservação ele vai ficar reverberando ainda, né, nas próximas aulas, eu acho que isso é importante dizer. A gente está apostando no futuro, ou a gente está apostando no futuro que a gente gostaria, no futuro que a gente quer, no futuro que a gente sonha, e também num futuro onde, né, aquilo que é caro para cada uma ou para cada um de vocês esteja ali, presente, né, preservado. E eu acho que isso é interessante da gente, né, observar, porque a gente vai fazendo isso ao longo da vida de uma forma muito comum, muito cotidiana, muito ordinária, né? A gente vai juntando coisas, vão juntando assim peças das nossas vidas, peças das nossas histórias, né? Eu costumo trabalhar com duas questões, assim, dois casos que eu acho que assim são muito bons para pensar, né? Desse lugar específico e que de alguma forma eu trouxe na aula passada, principalmente quando eu falei, né, da forma como eu entrava na casa das sambistas, dos sambistas, né, o altar que eles tinham para os documentos, para os troféus, para os discos, para as fantasias, para as fotografias, né? Que esse lugar onde a gente aprende, né, a ver, onde a gente aprende a entender, onde a gente aprende a selecionar dentro da nossa própria casa, né? E aí, acho que tem dois colegas que eu sou muito fã e que falam coisas assim muito interessantes para a gente pensar nesse lugar, né? Um é o artista visual Mulambo, né, que diz que o primeiro museu é a casa da avó, né? O Mulambo sempre fala isso, né? Essa concepção da casa da avó como um museu está muito presente no trabalho dele, né? Na base dele artística, que é Saquarema, enfim. E na forma como ele lida com o seu próprio projeto artístico. E a outra colega que eu gosto muito também, e que vem desse lugar, né, de falar do própria forma de olhar, da própria forma de curadoria, é uma colega chamada Lohane Mendes, que é curadora da Pinacoteca de São Paulo,
que ela costuma dizer que ela aprendeu a fazer curadoria olhando a cristaleira da mãe, né? A forma como a mãe organizava as suas xícaras, organizava a sua louça, organizava o seu apreço à sua casa, né? Então você tem ali um lugar ordinário de construção de vida que a gente vai percebendo que a gente faz isso também, né? De muitas formas, de muitas vezes, né? Muitas vezes e de muitas formas, eu costumo dizer que, por exemplo, eu aprendi a lidar com o invisível olhando o jardim da minha avó, que era uma mulher que se colocava como católica numa vida mais pública, mas na família ela sentava café para preto velho e rezava para as almas toda segunda-feira. Então eu aprendi a lidar com o invisível, né, olhando para o jardim da minha avó. E eu acredito que a primeira referência que muitas e muitos de nós têm, né, no final das contas, seja as nossas casas. A forma como a gente cria, né, os nossos cantinhos, né, junto aos nossos objetos, a gente tem apreço, né, por determinados objetos mesmo, determinadas coisas das quais a gente carrega, né, de uma mudança para outra, de uma casa para outra. E isso, de alguma maneira, é um ato de colecionar, né? Não deixa de ser, às vezes, um ato de colecionar. Às vezes a gente coleciona louça, às vezes a gente cuida das fotos da família, é aquela pessoa responsável que vai cuidar das fotos da família, ou é aquela pessoa que lida com a documentação da família, ou ainda somos pessoas que gostam de ter livros em casa, né? Eu acho que se cada uma ou cada um aqui olhar para dentro de si, vai perceber, né, os caminhos, né, de coleção. E eu acho isso interessante por inúmeros motivos. Porque muitas das vezes a nossa vida privada, ela era tão privada, né, que ela não era considerada como algo a ser pensado, como algo a ser praticado, como algo a ser olhado, né, como algo a ser visto, como algo a ser preservado. Era uma coisa que dizia respeito a gente, né? Então, aquela oração que estava na cozinha da sua avó, né, ou a fotografia onde muitas famílias nossas, né, tinham, né, as 5 carinhas, as 7 carinhas, ou as fotografias de escola, é, ou reportagens guardadas, tudo isso de alguma forma, né, fez parte de processos de coleção de uma vida cotidiana, de uma vida ordinária. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante da gente pensar nesse processo, que é entender a partir de quais momentos, né, numa vida mais privada, a gente se imagina pensando, né, no que a gente tem dentro de casa, dentro do trabalho, como um acervo, né, e muitos dos nossos trabalhos, né, como são trabalhos públicos, muitas das vezes a gente entende que, de fato, né, o que constitui aquele material, aquela documentação, são acervos, e são entendidos, e são considerados como acervos, e tem regras, né, de preservação e regras de descarte. Ao mesmo tempo, e eu acho isso uma das belezas, né, dos nossos trabalhos, a gente também às vezes se pega olhando e falando, e se, né, eu fosse mexer nesse álbum de retratos e olhasse ele como um acervo? Ou, e se, olhando, né, as correspondências trocadas, por exemplo, né, entre as nossas mães e irmãs numa época de cartas, né, ou nossas mães, os nossos pais e seus amigos, ou se a gente olha, né, correspondências em época de guerra, né, correspondências familiares de pessoas que migraram, quando é que a gente começa, de fato, né, a entender que isso faz parte de um certo processo, né, de acervo, né, e de coleção?
Por que eu digo isso? Né? Porque se a gente está partindo desse lugar do íntimo, do pessoal, da microhistória, do autobiográfico, a gente conta outras histórias sobre esses acervos e sobre essas coleções. A gente possibilita outras imaginações sobre esses acervos e outras coleções, e essas coleções, coisas que numa vida, né, pública, macro, numa macro história, seria impossível de se perceber. Por quê? Porque nessa macro história, muitas das vezes, os que são considerados são documentos de grandes movimentos históricos, de grandes processos históricos, né? Enfim, documentos, objetos, fotografias, rastros, o que a gente vai entender como a constituição de um acervo audiovisual ou documental de grandes figuras que contam as histórias de cidades, de países, de nações, de movimentos, de lutas políticas, como se as nossas histórias elas também não fizessem parte desse cotidiano, elas não fizessem parte dessa colagem possível, né? E é interessante da gente perceber também que, se a gente olha para essa macro história, né, e para esses lugares, né, de guarda, né, e de acervo, e a história que é contada, né, é de verdade, né, uma outra possibilidade histórica, a gente também vai percebendo que não existe um consolidado único que vá dar conta dos movimentos todos que a gente conhece, né? Por inúmeros motivos. Porque esses acervos constituídos, eles são muito diferentes, porque eles estão, né, desenhados por áreas de saber e campos, né, de conhecimento e por expertises técnicas. Porque para a gente olhar para esses lugares, muitas das vezes a gente entendeu que eles dominavam uma técnica, né, e um processo do qual nós estávamos completamente apartados, e por estarmos completamente apartados, a gente não tinha direito a reivindicar este lugar, né? E a reivindicação deste lugar não apenas, né, para as políticas públicas, para as verbas, para os financiamentos, inclusive para fazer com que as nossas documentações entrassem em instituições de guarda, né? Porque as instituições de guarda elas não tinham um desenho específico para esse processo. Então, é interessante da gente observar como que isso vai sendo moldado, né, ao longo do tempo por esses processos e por essas tensões, né, onde parte do que a gente fazia não era necessariamente reconhecido, ou era entendido como uma coisa, muitas das vezes, né, menor, mas que vai mudando também ao longo do século XX, ao longo do século XXI, né? E, por outro lado, como a gente vai se apropriando, né, de ferramentas, como que a gente vai se apropriando de conhecimentos e como que a gente vai dizendo com todas as letras o quanto as nossas histórias elas são importantes, o quanto as nossas histórias elas são mobilizadoras e o quanto as nossas histórias, tanto para a gente, né, quanto também para outros movimentos, elas são fundamentais de serem compreendidas, né? E compreendidas a partir de onde? A partir da leitura, né? A partir da entrada desses acervos, né? E aí, assim, primeira coisa que eu queria pensar com vocês, né, é justamente no próprio nome acervo, né? Porque acervo é como a gente traduz, né, no Brasil. E em outros lugares, o acervo ele é, né, linguisticamente considerado uma coleção. Então, quais seriam as definições possíveis para a gente entender
Os acervos eles são mais organizados, menos organizados, né? As coleções são mais organizadas, menos organizadas. Isso tudo, gente, vai depender, por exemplo, né, do território no qual a gente ocupa, mas, e aí eu acho que é interessante a gente olhar para esses dois caminhos. Que existem terminologias específicas para trabalhar com essas questões, essa é a primeira coisa. Dois, mas que essas terminologias específicas, elas às vezes dialogam mais ou dialogam menos com determinados territórios, né? E três, não importa necessariamente hoje, né? Se a gente está mais próximo ou menos próximo desses projetos políticos, o que não inviabiliza da gente se interessar, da gente pensar, da gente olhar, da gente constituir, da gente soprar ou desenhar um futuro imaginado a partir desses acervos, né, que a gente gostaria, né, de ter, ou gostaria de trabalhar, ou gostaria, né, de pensar. Então, assim, acho, né, e aí eu vou mandando para vocês, né, tanto no chat do WhatsApp, como depois nesse consolidado que eu prometi, né, é entender, por exemplo, que quando a gente fala dessas instituições de guarda, que eu falei lá na aula passada, né, eu estou falando basicamente, né, das bibliotecas, dos arquivos e dos museus, então eu também estou falando de termos utilizados por essas instituições e por esses campos de saber, que são termos desenhados, né, a partir do quê? A partir das áreas de museologia, das áreas de biblioteconomia e da área de arquivística. Né? Então, quando a gente está falando, né, de acervos, né, e de coleções, eu fico pensando que a gente está olhando para essas três grandes áreas, e são essas três grandes áreas que, há décadas, elas desenham não apenas a linguagem a ser utilizada, mas também as políticas a serem implementadas para esse campo, com maior ou menor escuta à sociedade civil, mas que efetivamente são, né, muitas das vezes, essas três grandes áreas que vão olhar e que vão desenhar nesse campo. Agora, essas três grandes áreas, elas estão apartadas de um processo multidisciplinar, onde elas vão dialogar com outras? Definitivamente não. Né? Então, a gente vai encontrar aqui, né, a presença no debate da história, das ciências sociais, da antropologia, de uma antropologia que olhe para o patrimônio, de uma antropologia que olhe para os museus, né? De uma arquitetura, por exemplo. Então, a gente está aqui desenhando esses campos arquivísticos, museológicos, né, e de biblioteconomia, mas com muito aporte também de outras áreas e de outras disciplinas que vão dialogar com o que seriam essas instituições de guarda, né, como bibliotecas, museus e arquivos. Né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que se tem um desenho que é um desenho técnico, que é um desenho linguístico, é um desenho que está aportado nessas três áreas de saber, ele também definitivamente, né, não deixa de dialogar. E que bom que não deixa de dialogar com outras disciplinas e outros campos, né, dos quais muitos de nós vêm. Né? Então, tem aqui colegas que vêm da geografia, colegas que vêm da produção cultural, colegas que vêm da psicologia, colegas que vêm da história, colegas que vêm da história da arte, né? Sei de pelo menos uns 3 ou 4 antropólogos aqui. Então, significa que a gente também tem interesse não só na constituição profissional, né? Mas também a partir das nossas formações, ou interesses privados mesmo, interesses, né, familiares, a forma como a gente viu o mundo sendo desenhado dentro de casa, para olhar para a constituição do que seriam, né, esses acervos. Então, assim, né, Andréia, querida Andréia, aliás, agradecer hoje, né, ao Diego, a Samara, a Tamires e a Andréia, né, Andréia aqui me lembrando de beber água. Eu vou beber água aqui, Andréia, muito obrigada. Então, assim, entender que hoje a gente vai falar, né, desses termos e desses conceitos,
Mas entender também que esses termos, esses conceitos, eles são termos e conceitos criados por pessoas, né? E que essas instituições, elas estão repletas de pessoas, né? E somos nós, pessoas, né? Que vão, na realidade, desenhar esses processos, né? Que são processos políticos, que são processos, muitas das vezes, hoje, por exemplo, eu vou me furtar de falar das questões artísticas, né? Apesar de ter começado citando Molambo e a Lohane, né? Eu vou me furtar aqui de citar as questões artísticas. As questões artísticas, elas virão nas próximas aulas, mas é um pouco para a gente entender como que esses acervos e esses projetos, eles são, como eles começam, tá? Então, um minutinho que eu vou beber água. Então, assim, tem uma coisa, né, que eu não queria perder de vista com vocês, é que muitas das vezes também, quando a gente olha para essas instituições de guarda, a gente olha para essas instituições de guarda como se essas instituições elas tivessem montado os seus processos a partir de um projeto de neutralidade. E de cara, né, muito aqui ancorada também nas leituras, ancorada em Ariela Zulay, a constituição desses acervos, né, ou da Françoise Verger, enfim, mas para pensar acervos, para pensar arquivos, a constituição desses acervos, né, eles nunca são neutros, né? Essa neutralidade, ela não existe. Autores mais canônimos, né, como Derrida, também já apontavam, né, para algumas dessas direções. Então, entender que, por exemplo, quando a gente encontra numa instituição um determinado acervo, seja um acervo cultural, um acervo artístico, um acervo de patrimônio imaterial ou imaterial, e como que a gente também vai registrar o patrimônio imaterial, isso também é uma coisa para a gente pensar. Quando a gente olha para acervos fotográficos, acervos audiovisuais, né, de forma nenhuma esses acervos eles surgem de um nada, né, e de forma alguma eles são neutros. Definitivamente não há neutralidade nesse campo. Eu acho que é importante a gente estabelecer isso, inclusive para a gente pensar, né, como que a gente defende também determinadas áreas, determinados processos, enfim. Como é que a gente se movimenta e se mobiliza a partir daí. Essa é a primeira coisa, né? A segunda, nesse contexto, nessa trilha aqui que a gente começa a seguir, é entender, e eu acho que isso é fundamental, que quando eu falo de acervo e olho para museus, e quando eu falo de acervos e olho para arquivos, eu estou falando de acervos diferentes. Eu estou falando de formas de constituição diferentes. Até porque os museus eles não são uma instituição uniforme, né? Existem museus de arte, museus de cultura, museus relacionados às comunidades, existem museus etnográficos, né? Existem museus digitais, por exemplo, né? Então, quando eu olho, né, para esses museus e penso, por exemplo, a constituição de acervos, eu quero que a gente atente que cada um deles tem a constituição de uma história específica, né? E de lutas e disputas políticas específicas. E que esses acervos, muitas das vezes, eles, além de terem as suas lutas específicas, eles vão sendo modulados pelo tempo, né, e pelo território, né? Então, as formas como museus etnográficos foram constituídos, né, a partir do século XIX, muitas das vezes, apesar, né, dos campos eles, né, convergirem em algum momento, é muito diferente, por exemplo, da forma, né, como um museu artístico, né,
o museu de arte, ele é construído. Mesmo que a gente olhe para esses lugares e diga, bom, são lugares que estão imersos em processos coloniais, são lugares racistas com pessoas negras e indígenas, são lugares sexistas, né? Porque a história das mulheres, elas aparecem menos, e aí eu acho interessante, por exemplo, uma observação, porque nos museus etnográficos, né, você tem uma presença de antropólogas, né, lá desde o início da sua história, aparecendo de forma evidente, e os seus acervos aparecendo de forma evidente, ao contrário, por exemplo, de museus de arte, né, onde artistas mulheres, elas são, né, proporcionalmente ainda, né, menos visíveis, e onde curadoras também estão menos visíveis no campo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, se a gente vai olhar para a constituição desses espaços, o próprio conceito de acervo, ele vai se adequando a esse espaço e, principalmente, a forma como esses acervos são construídos também se adequam a esse espaço, a essa história e aos próprios territórios, né? Então não dá para a gente julgar que um território conte uma única história da constituição, por exemplo, de um acervo, né? Ou que na constituição de um acervo, né, esse território vai lidar sempre da mesma maneira e vai enfrentar sempre os mesmos problemas, porque não vai, né? E é isso, a gente vê, inclusive, debates contemporâneos sobre esses processos, né? Sobre a presença, por exemplo, né, de objetos rituais indígenas, das populações indígenas, né, tirado de um contexto e levado para museus, né? E como às vezes se tem algumas populações indígenas que estão disputando esse lugar, né, para um processo de restituição, como outras vão dizer, olha, não, a nós não interessa, porque nós não teríamos nem condições, talvez, de estar com esses objetos, né, dentro dos nossos territórios, ou trazer esses objetos para os nossos territórios. Então é interessante da gente entender como que essas coisas elas vão navegando, gente, né? Da mesma forma que todas as vezes que eu falo de arquivos, eu penso que tem as definições, né, públicas do que seriam esses arquivos, mas que muitas das vezes esses arquivos, né, eles não dão conta do que algumas populações e alguns grupos, né, entenderiam por esses arquivos, ou enfrentam esses arquivos, né, ou desenham esses arquivos, ou vão olhar para esses arquivos. Então, eu acho que é interessante da gente observar como que essas questões elas estão dadas, né? E como cada vez mais a gente vai enfrentar ou não esses processos, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Olha, da semana passada eu estou achando todo mundo super quietinho. Então, se alguém quiser falar, coloca aqui no chat que eu vou respondendo, porque eu quero contar duas coisas para vocês, para dar um exemplo sobre isso. A primeira diz respeito a uma briga política que tem criado uma certa jurisprudência, né? Existe, né, dentro da Universidade de Harvard, um museu chamado Museu Peabody, né? E é um museu que tem efetivamente documentação e fotografia, né, de pessoas que foram escravizadas. A Universidade de Harvard é um dos maiores centros de pesquisa, né, do mundo. Muita gente, né, se volta para Harvard, né, para
para pensar os seus acervos e os seus arquivos. A gente tem uma tradição, né, nos Estados Unidos, onde parte desse material ele fica, né, de forma pública, então não é difícil necessariamente acessar, tanto presencialmente, né, quando a gente tem condições de fazer pesquisa, como também não é difícil da gente acessar quando a gente vai olhar para esse processo, né, online, porque muitos desses bancos de dados estão online. E aí, assim, é interessante, né, entender como que esses processos eles, né, acontecem. E aí tem um texto que eu gosto muito da Ariela Zulay, que vocês também vão receber o link, chamada Fotografia Cativa. Eu não sei em que medida vocês conhecem a Ariela, né, e em que medida vocês conhecem esse texto, mas a Ariela Zulay, ela é uma teórica, né, de origem judaica e árabe, ela é uma teórica semita, né, no qual ela foi criada como uma mulher, né, judia, mas ela percebe que ela tem raízes também em países árabes. Ela passa a reivindicar isso, né, enquanto processo de identidade. E a Ariela, ela escreveu 2 livros que eu acho que são fundamentais, assim. Ela escreveu alguns, mas eu acho que 2, né, eu acho que são fundamentais para a gente olhar para um papel específico do que seriam, né, esses arquivos e principalmente como que esses acervos eles foram criados, né? Foram criados, foram pensados, enfim, como que eles foram, né, constituídos. O primeiro livro, né, se chama História Potencial, né? Ele existe em 2 versões. A versão espanhola tem 3 capítulos. Eu tenho o PDF, eu vou mandar para vocês. Mas ele foi traduzido parcialmente como, o nome dele em inglês é Potential History, ele foi traduzido parcialmente como História Potencial pela editora Ubu. E o outro livro é um livro sobre o papel civil da fotografia. É um livro não traduzido ainda, se chama, né, The Civil Contract of Photography, né, e também ela tem um terceiro livro chamado Imaginação Civil, né, a Política Ontológica da Fotografia. E a Ariela é uma dessas autoras que vem defendendo muito o lugar da não neutralidade da Constituição, desses arquivos e desses acervos. E é uma dessas autoras também que está no centro do debate sobre processos de reparação, né? Não apenas na constituição documental e fotográfica, mas também de como países colonizados foram espoliados, né, ao longo das décadas, né, ao longo dos séculos, e como as suas populações hoje elas são completamente ou são parte, né, alienadas do que lhe foi tirado. Então se tem um debate enorme sobre o lugar da reparação, o lugar da restituição. Isso por si só daria um curso, mas eu acho importante porque a gente está discutindo nesse processo acervos, né? Mas nesse texto específico, que eu gosto muito da Ariela, né, esse texto se chama Fotografia Cativa. O que a Ariela vai fazer? A Ariela ela vai contar uma história que é uma história que está em curso, né? É uma história que está em curso, porque ela vai contar para a gente que em 2019, uma mulher chamada Tamara Lenier, ela entra com um processo contra a Harvard, né, e esse Museu Piabori, para fazer o quê? Ela entra com um processo porque ela encontra a fotografia, os daguerreótipos de 2 escravizados, né, que ela reconhece como ancestrais, que é o Papa Ranch, que era o Ranch Taylor, e a Delia Taylor, que são ancestrais dela, né? E um pouco do que ela está dizendo é se as pessoas elas tinham direito,
né, de ver pessoas fotografadas em situação de escravização, em situação de cativeiro, e se para sempre as pessoas elas seriam entendidas, né, como representadas como escravas. E por que o trabalho dela é importante? Porque quando ela vai falar, né, das fotografias desses ancestrais, ela na realidade ela está indo não só contra, né, a Universidade de Harvard e o seu acervo, mas também os processos, né, relacionados aos daguerreótipos de, por exemplo, alguns teóricos, né, do século XIX, como Luiz Agassiz. E isso faz com que, especificamente, ela passe a lutar juridicamente, e o último movimento, né, aconteceu há uns 2 meses atrás, onde ela ganha o direito, depois de ter perdido algumas vezes, de retirar os seus ancestrais do acervo para cuidar da memória delas e deles, tá? Isso, gente, há mais décadas atrás, e não tantas décadas atrás, seria uma impossibilidade, né? Por quê? O entendimento de que o dono de um acervo constituído cientificamente, porque o Agassiz era uma daquelas pessoas que estava constituindo acervos, né, com fins, e aí esses fins eles podem ser com aspas ou entre aspas científicos, né, no qual as pessoas negras elas eram sempre tratadas, né, como inferiores, né, como subalternos, enfim. E aí a gente também tem aqui um debate longo para pensar, que eu não queria perder de vista hoje com vocês, mas que é especificamente esse lugar, né, de uma verdade, como se essas imagens, né, que existem nos acervos, elas fossem a verdade, né? E elas fossem a verdade porque elas são entendidas como documentos legítimos, neutros, né? Até aqui tudo bem? Então, tô indo, vocês estão acompanhando, me digam. Só para eu não perder aqui. Vão sinalizando para André que André me sinaliza, por favor. Então, né, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o lugar desse acervo, muitas das vezes, é entendido como um lugar do documento, do documental, da verdade, né? Só que a gente esquece, como diria Walter Benjamin, que esses acervos eles são construídos muitas das vezes a partir de uma história dos vencedores. E muitas das vezes ainda a gente esquece que esses acervos, eles não só são construídos a partir de uma ótica do vencedor, mas também muitos desses acervos, quando constituídos, e aí eu não estou falando necessariamente desses que estão em Harvard, né? Mas eu fico pensando muito nas fotografias, nas gravuras de Debré. Muitos desses acervos eles eram comissionados. O que é entender que um acervo é comissionado? É entender que um acervo ele é comissionado porque ele na realidade, pago para ser construído. Então, essa verdade está a serviço de quem? Está a serviço do retratado? Ou necessariamente, ou muitas das vezes, está a serviço de quem, né, paga para construir, né? E isso é interessante da gente observar por N motivos, inclusive pelos quais, né, os acervos que a gente cria, né, de forma consciente, inconsciente, espontânea, a partir dos lugares que a gente ocupa da nossa vida, né, comum, do ordinário da nossa vida, não são legitimados por essas instituições de guarda, quanto aqueles que vão ser entendidos como neutros, documentais, né, mas que na realidade, ou a verdade, mas que na realidade são, né, a história dos vencedores, né, ou
E aí eu acho que isso talvez seja o desenho mais, né, que a gente possa entender, né, legitimados, porque muitas das vezes eles não são neutros, mas porque eles também são etnicamente desenhados, né? Então, muitos desses acervos, quando eles são constituídos numa narrativa que privilegia uma voz que não só é vencedora, como ela é branca. E aí o Michael, né, Cruz diz para a gente que parece que existe um documentário sobre esse caso que se chama Freehand. Michael, obrigada, eu não conhecia, eu vou buscar, eu vou procurar para saber onde tem para a gente poder assistir, né, se for possível, porque eu acho que esse caso eu acho que ele é muito paradigmático de como a gente tem olhado para dentro desses acervos, né, e desses processos e tentado dar conta, principalmente da nossa subjetividade. E aí a gente, estou falando aqui da Ariela Azoulay, mas eu acho que também um outro caso que todo mundo conhece, né, é quando a Grada Quilomba escreve sobre a máscara, né, relacionando o trabalho, né, de um pintor chamado Aragô, né, com a figura que a gente passa a ter como objeto de devoção, que é a escrava Anastácia, né, e que posteriormente a gente tem artistas visuais como Yuri Cruz, que vai fazer um trabalho, né, chamado A Voz da Anastácia, tirando, né, a folha de Flandres do rosto, né, tirando a mordaça, possibilitando, né, que a Anastácia, né, fale. Então, é interessante também ver como que esses caminhos, né, eles vão se cruzando. E isso estou falando de um processo, né, tipo, fotográfico, tá? Dentro de um museu, e que é um museu universitário. O segundo caso, né, que eu queria pensar com vocês nesse processo, antes da gente chegar a essas grandes instituições, como essas grandes instituições elas estão se movendo ou sendo obrigadas a se mover, é um caso trazido pela Cristina Sharp, né? Eu trouxe para vocês na aula passada o texto da Sharp, né, chamado No Vestígio, que é um texto que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito, de uma autora que eu admiro muito. E aí a Cristina Sharp ela tem um outro livro publicado no Brasil, que é esse livro aqui, que se chama Notas Ordinárias. Esse, gente, vocês vão ver aqui, o meu está todo marcado, eu não sei se dá para vocês perceberem. Eu passei, sei lá, um ano lendo esse livro, lendo e relendo, aqui, Notas Ordinárias. E no Notas Ordinárias, né, a Sharp, ela parte de uma seguinte premissa, ela usa uma citação que eu acho incrível, né? Ela diz, é uma citação de Liang Tiongo, é uma citação de 1981, ela diz que todo escritor é um escritor de política. As únicas perguntas que a gente faz são qual política ou política de quem? E a partir daí, a partir de um trabalho também, né, de literatura, a Sharp ela vai olhar para lugares de memória, né? Memórias familiares, então ela vai tecer longas considerações sobre a relação dela com a mãe. Ela é uma filha caçula de uma família, né, de trabalhadores negros, né, nos Estados Unidos. Ela vai falar sobre os ancestrais da sua mãe, de como a sua mãe se moveu no mundo e do que ela aprende com a mãe. O pai dela morre muito cedo, mas também ela vai olhar para lugares de memória, né, nesse livro. E dois dos lugares de memória eu acho que são muito bons para a gente pensar. Um é uma fazenda, né, uma plantation, né, uma fazenda onde existia uma plantation, um lugar de plantação, né, de escravizados, e como que essa fazenda, ela, ao longo do tempo, ela foi virando uma fazenda de visitação, como muitas das quais a gente conhece, né, que são, pela sua arquitetura, né, por tudo que tem lá dentro, acervos por si só, né, algumas são tombadas, inclusive, mas também provas de crimes, né, contra as pessoas negras em processo de escravização.
né? Então ela vai visitar uma dessas fazendas, que é uma fazenda que se torna para visitação e que coloca, né, a imagem de crianças em formas de monumentos, de pequenas estátuas, né? E ela vai discutir, inclusive, por que criança, né? Porque as crianças, mesmo em formato, né, de estátua, elas causam algum tipo de comoção, coisa que um adulto negro, homem, uma mulher, né, para pessoas que visitariam esse processo, talvez não causasse. E ela vai analisar também processos fotográficos, mas também ela vai analisar um museu que é um museu de, como é que se chama? Um museu pela emancipação e pela liberdade, que é, na realidade, um museu onde o tema sensível dele é a questão dos linchamentos. E como que a gente tem construído memórias que são memórias, muitas das vezes, memórias de dor, onde a gente acessa esses acervos como acervos, né, de uma memória de dor e de sofrimento. E ela é uma crítica a esse processo, né? Ela é uma crítica a esse processo, porque o que ela vai dizer? Ela vai dizer que, né, no olhar que a gente cria para a questão do linchamento nos Estados Unidos, e o linchamento nos Estados Unidos era uma questão, né, você tinha a Constituição da Ku Klux Klan, você tem ali o lugar da supremacia branca, você tem ali processos, né, de violência racial extrema, não que a gente não tenha, tá, gente? Não é disso que eu estou falando, né? Estou falando especificamente, né, dessa disputa, desse debate, como um museu que tenta dar conta de um processo, né, de restituir uma certa memória das pessoas que foram linchadas, das pessoas que tiveram suas vidas destruídas e das famílias negras destruídas, acaba de alguma maneira, mesmo sendo constituído por pessoas negras, sido criado por pessoas negras, acaba de alguma maneira reificando esse processo de um acervo, né, cultural da dor. E aí, uma coisa que eu queria, que eu trazia para vocês na aula passada, são as formas da gente olhar esses acervos e a forma da gente constituir esses acervos. E nenhuma é menos legítima que a outra, né? Mas que a gente está aqui concorrendo, né, com temas que são muito específicos. Acho que a primeira, né, é olhar especificamente para um acervo onde a dor ela é central. Então, por exemplo, né, você tem ali todo um trabalho feito com as mães vítimas, as mães e famílias vítimas de violência do Estado, né? E aí eu estou falando especificamente, talvez, aqui do Rio de Janeiro, ou das Mães de Maio de São Paulo, né? As mães onde os seus filhos foram mortos, né, em batidas policiais, chacinas, tiveram suas casas invadidas, enfim. E onde, né, esse acervo documental, ele diz respeito a essas pessoas que se foram, para que elas não virem mais um número, para que elas não virem uma estatística, né, e que esse acervo é feito de tudo, desde a camiseta, lutando por justiça, trazendo frases como nunca te esquecerei, né, passando por fotografias, humanizando essas pessoas e dando nome a essas pessoas, né, as notícias de jornal das suas mortes e desaparecimentos, né, e aqui ao longo da última década a gente, né, não consegue contar quantos nós tivemos, né, Ágata, Kathleen, João Pedro, Amarildo, né, Marielle, né, onde tudo isso é um acervo, que não é um acervo necessariamente de um processo de escravização, né, a gente não está falando de fotografias ou quadros, né, ou gravuras, então não estou falando dos daguerreótipos do Agassiz, né, nem das litografias, nem das figuras, né, de Debré, das pranchas de Debré,
Mas eu estou falando, né, de um passado que não passa e de um acervo que vai constituir um acervo de dor e sofrimento, mas também um acervo de luta, né, para que a memória dessas pessoas não seja esquecida e para que haja necessariamente um processo de justiça, né, e criação de jurisprudência a partir do que essas mães e essas famílias conseguem levantar a partir do desaparecimento dos seus, né? Falei para um caramba. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui outros lugares, né, que eu acho que são importantes da gente olhar também, né? Como, por exemplo, os acervos relacionados aos processos de ditadura e aos desaparecidos políticos, né? E é que no Brasil a gente soma processo de escravização, longos tempos de ditadura civil-militar, né, fazendo com que e um processo de silenciamento onde a gente muito poucas vezes cuida da memória. Então, né, as últimas décadas, principalmente após um processo de redemocratização, é que a gente vai criando mecanismos, né, de cuidado dessa memória e desse acervo, né, para falar justamente dessas violências e dessas iniquidades do Estado. Ao mesmo tempo, a gente também tem acervos que são construídos no cotidiano, e eu acho fundamental que esses acervos que são constituídos, né, no cotidiano, nesse lugar ordinário, que eles existam, que eles estejam conosco, que eles sejam pensados, porque ao mesmo tempo que a gente tem a dor e o desaparecimento, a gente tem a vida cotidiana das pessoas, né? E eu terminei a aula passada falando justamente do Courtney, né? Você tem um lugar da festa, né? Você tem um lugar do baile, você tem um lugar de como o movimento negro se constitui no dia a dia, nas suas discussões, nos seus debates, mas se constitui no corpo, se constitui na dança, né? Se constitui, né, na festa, se constitui no cinema, se constitui na arte, se constitui no teatro, se constitui no encontro, se constitui na sala de uma casa, numa reunião, né, ou num encontro político partidário, ou numa festa de aniversário, né? Então é fundamental que esses acervos eles também existam. Por quê? Porque são esses acervos também que vão dizer que a nossa vida não é só dor, né, e sofrimento, seja ancorada num processo de escravização, seja, né, pensado a partir, né, das lutas pelas violências, né, que são perpetradas, né, pelo Estado contra nós, né? E aí a gente vai percebendo também como que esses acervos eles são fundamentais para uma constituição de uma história muito mais ampla, muito mais plural, muito mais possível, né, do que aquelas que muitas das vezes, né, elas estão tão escondidas, elas são soterradas, elas são subterrâneas, né, e muitas das vezes não diziam respeito a gente e o que a gente tinha passado, tá? Tem 2 comentários aqui que eu vou ler, vou comentar e aí prossigo. O Quincas, boa noite, professor, eu pesquiso os malandros do Estácio. Nossa, adorei o tema. Lembrei de um caso semelhante nos arquivos do Rio, né, sobre as polacas da zona do Mangue, a ficha das mulheres judias e prostitutas, né, da APERJ, que foram tarjadas por conta de informações sensíveis. Eu acho que isso a gente pode falar, né, das informações sensíveis, né, as informações sensíveis elas também mudam, né, com o tempo, mas essas informações sensíveis, elas são fundamentais também para a gente manter parte da integridade desses acervos, né? E aí o que a gente chamaria, por exemplo, de informações sensíveis, né, nesses casos? Às vezes, né, quadros de saúde ou as pessoas às vezes não gostariam de compartilhar muito da sua intimidade, né? Isso quando eu estou falando de acervos que são construídos, que não são compulsórios, né? Porque, por exemplo, das mulheres, né, na zona do Mangue eram acervos, né, que foi constituído a partir de informações compulsórias que vão aparecendo em documentos oficiais ou que vão aparecendo em jornais.
né? Mas quais são os cuidados que a gente precisa ter publicamente para a construção, né, desses dados, né, e como que esses dados eles vão aparecendo, né, e como eles devem ser tratados. Fiquei lembrando, Quincas, né, que num recente evento que a gente fez lá na UERJ online, depois também vou passar para vocês, foi até semana passada, na Semana Nacional de Arquivos, o Memorial da Resistência de São Paulo esteve conosco, que eles têm ajudado, né, a equipe do CTE, onde eu trabalho, a pensar o processo de coleta de depoimentos da Comissão da Verdade da Universidade e como que eles vão tratar de temas sensíveis. E aí, por exemplo, um dos temas sensíveis que eu lembro que o Memorial da Resistência conta para a gente é como a gente se refere ao Estado, né, para que a gente não use categorias acusatórias do Estado, mas diga a verdade do que o Estado fez com as pessoas, para que a gente não seja processado pelo próprio Estado, né? Isso é uma questão. Ou informações sensíveis que apareçam, né, relacionadas, né, às pessoas que fizeram parte da luta armada. Então, assim, como que essas coisas elas vão, né, se constituindo, enfim, como que elas são importantes para a gente olhar um lugar de sistematização desses acervos, mais do que da Constituição, mas da sistematização, né, desses acervos. Eu não sei se era um pouco do que você estava pensando. E a Maria Amália, que trabalha inclusive comigo lá no NUMA, no Núcleo de Memória Audiovisual, a Amália faz o seguinte comentário. A história dos vencedores é isso. Estava ouvindo a Asa Nigéria no evento da PUC Rio, né, Arquivos, Memórias e Reparação, falando sobre o que falta crucialmente nos arquivos e acervos nas instituições que buscam sem sucesso constituírem as pessoas sequestradas de África para as Américas, né? O corpo, a palavra, a oralidade, o conjunto filosófico ético, sem que isso se esvazie de todo o sentido da nossa existência enquanto descendência, uma vez que aqueles elementos fizeram com que valessem a pena viver a despeito de todas as dores. Claro, né? Isso nenhum museu oferece e apresenta essa perspectiva a partir de nós mesmos. É de importância máxima que possamos nos restituir a partir de, né, e através de nós mesmos. Sim, concordo, Amália, acho que teu comentário, ele dá abertura para a gente começar a pensar numa segunda questão, né, numa segunda parte para essa aula, que era a questão de eu ter enviado aquele monte de link para vocês, né, sem necessariamente ter explicado muito bem por que eu estava mandando aqueles links, né. Quando eu digo, né, que esses processos eles são construídos a partir de instituições museais, museológicas, né, arquivísticas, né, e de biblioteconomia, mas com muita ancoragem em processos, né, e projetos multidisciplinares, isso significa também que há um esforço coletivo de repensar, de tempos em tempos, o posicionamento dessas instituições. A forma como essas instituições elas lidam com o mundo, como elas lidam com as demandas públicas, como elas lidam com as demandas políticas, como que essas instituições elas lidam com a vida real, com o que aparece, né? Então, é interessante da gente observar como essas instituições elas vão se posicionando e como nesse processo de posicionamento elas vão ensinando a gente, algumas com um maior fluxo de trabalho, outras com menor fluxo de trabalho, algumas com mais organização, né? Outras, né, com mais visibilidade, mas como essas instituições, elas definitivamente elas redesenham, né, ou tentam redesenhar o mundo, né, o mundo que a gente vive, né, não o mundo do passado necessariamente. Então, eu acho que nessa segunda parte, né, queria trazer para vocês, pensar com vocês, pelo menos duas coisas. Assim, a primeira, né, existe um certo léxico, né,
ou um certo glossário, ou um certo uso linguístico, né, que se transforma ou que se transmuta em ação. E aí, do que eu estou falando especificamente? Né? Eu estou falando de um lugar, né, que a gente muitas das vezes nesses eventos sobre acervos, sobre arquivos, né, sobre coleções, que a gente escuta o tempo inteiro, né? E que cada um de vocês aqui poderia pensar, né, em explorar um desses verbetes, né? Como, por exemplo, quantas vezes a gente não ouviu em eventos decolonizar o museu, decolonizar o acervo, decolonizar o arquivo, né? Ou como que a gente vai reparar? O que é um processo de reparação, né? Um processo de reparação, ele pode ser um processo de reparação política, jurídica, financeira, econômica, arquitetônica, de propriedade, de terra, né? Como é que a gente repara? O que a gente repara? Né? É possível reparar? Ou melhor, o que é reparação para a gente entender o que é possível reparar? Né? Restituir. O que a gente muitas das vezes, lidando com documento, com objeto, né, e com cultura material, né, a gente fala, né, a restituição. Né? Mas o que é restituir? Né? Quando a Tamara Leni ela tira as fotografias de Harvard, ou ela consegue minimamente, ela não tira as fotografias, mas quando ela consegue fazer com que essas fotografias elas saiam do arquivo, né, desse lugar do arquivo dos escravizados dentro da coleção de daguerreótipos, ela está restituindo o quê? Ela está restituindo a dignidade dos seus antepassados? Ou a restituição é a gente entender, por exemplo, onde nós aparecemos e conseguimos trazer para um público maior num processo de democratização. Então, assim, o que seria restituir? Restituir a dignidade num acervo fotográfico a partir de uma exposição, né? É a mesma coisa, por exemplo, que restituir o manto tupinambá? É uma pergunta aqui para a gente pensar, né? Ou restituir as obras de arte que foram saqueadas, as obras, os objetos sagrados que foram saqueados, ou, por exemplo, né, restituir. Eu tenho ouvido muito meus colegas trabalhando com o acervo Nosso Sagrado, que está no Museu da República, né, que estava no Museu da Polícia Civil, né, e consegue se restituir, né, parte da dignidade desse acervo com uma museologia social própria para o Museu da República, com uma equipe negra, né, com uma equipe de lideranças religiosas, enfim, com pessoas que eram eticamente responsáveis. Os sentidos de restituição, eles são os mesmos? Como é que a gente está pensando esses sentidos de restituição? Né? Ou o que, por exemplo, significa conciliação? E se a conciliação é possível em todos os lugares, em todos os aspectos, em todos os momentos, em todos os casos políticos, dentro de um acervo, por exemplo. Né? Eu tenho trabalhado muito na Colômbia, e tenho trabalhado muito com os colegas do campo artístico, né, e cultural na Colômbia. E a Colômbia passou por processos muito difíceis, não apenas numa guerra civil, como também num processo de paramilitarização da sociedade, né, nas últimas décadas, enfim. E aí, conciliação é um conceito que aparece muito na Colômbia. Mas o conceito de conciliação que aparece na Colômbia, ele pode ser aplicado a outros lugares? Talvez não, né? E talvez não. Ou um outro conceito que tem aparecido muito, né, principalmente no campo dos museus e dos arquivos
americanos e europeus, né, que é o reckoning, que é o acerto de contas, ou o reconstruction, que é a reconstrução, isso faz sentido em outros lugares? Não sei, talvez não, né? Então, um pouco, né, como que a gente dá conta desse processo, né? Entrando, estudando, né, ou desenhando, né, a partir desses léxicos que não são apenas léxicos, né? São portas linguísticas de ações reais para mudar realidades de museus, de arquivos, de galerias, de bibliotecas, por exemplo. Estou aqui pensando com vocês, tá? É para a gente pensar junto. Vi que a Amália respondeu aqui, já te respondo aqui, Amália. Assim, então, como é que a gente está efetivamente, né, olhando para esses conceitos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é óbvio que a gente, numa medida, e por isso que essas duas aulas elas não tiveram PowerPoint também, eu tenho muita dificuldade de trabalhar esses conceitos como conceitos fechados, né? Porque eu podia falar assim, acervo arquivo uma coleção mas um acervo ou um arquivo é para quem? A partir de que lugar? A partir de que momento? A partir de que posição? Né? A partir de que grupo? Que grupo que vai dizer conceitualmente como que esses acervos e esses arquivos e essas coleções, elas são? São para pensar a memória, né? E para fazer com que essa sociedade ela seja uma sociedade, né, cuja memória ela esteja ali presente, mas também como que essa discussão ela vai embasar processos e políticas para desenhos de futuro, né? Então, acho importante da gente pensar nisso, porque são realidades, às vezes, muito distintas. E por serem realidades muito distintas, parte desses projetos, que é a segunda coisa que eu queria, né, ter aqui no horizonte para a gente tratar hoje, parte desses projetos, eles estão ancorados em projetos não apenas governamentais, mas também instituições internacionais, né, que vão, de tempos em tempos, a partir de convenções, eventos, grupos de trabalho, congressos, seminários híbridos, seminários presenciais, seminários online, grupos multidisciplinares, pessoas da sociedade civil que são eleitas, enfim, cada instituição ela tem um projeto e um processo de articulação diferente, mas que elas vão dizer ao longo do tempo o que a gente pode considerar no trabalho de se olhar acervos e museus, acervos e memória, acervos, coleções, tá? Então, quando eu trago para vocês, né, aquelas associações, do que eu estou falando, né? Eu estou falando que tem aqui uma possibilidade latente, e que eu não queria perder isso de vista, de como que essas áreas surgem e quem regula essas áreas, né? Então, independente do que eu acho, por exemplo, do que um museu pode ser, e lá na primeira aula eu falei, né, que em 2012 2006 as pessoas olhavam para a ideia de museu afrodigital e falavam, isso não é museu. Que em 2012, num evento na USP não, no MASP, a gente fez um super evento na área de patrimônios e museus, né, na aba. A gente geralmente faz reuniões prévias dentro da Associação Brasileira de Antropologia. A gente faz o que a gente chama de pré-evento. E em 2012 a gente fez um pré-evento no MASP, que era um pré-evento de museus e patrimônio. E aí em 2012 as pessoas falavam assim, mas o museu digital não é um museu, né? Então, assim, mas quem é que vai dizer que é um museu? Quem vai dizer o que é um museu, né, é o Conselho Internacional de Museus, que é o ICOM, né, que também tem uma base no Brasil, que é o ICOM Brasil, mas a gente também tem um Instituto Brasileiro de Museu, né,
dentro do governo federal. Então tem uma estrutura no governo federal que vai pensar alguns processos, como o IBRAM, né, que é justamente o Instituto Brasileiro de Museus, né? Você tem, dentro da estrutura do governo federal, a gente tem um arquivo nacional que vai pensar os arquivos, o que os arquivos são, e como que os arquivos são mobilizados, né, ao longo, né, das décadas, e o que a gente pode reconhecer enquanto arquivo. Dentro da estrutura do governo federal, a gente tem o IPHAN, que é histórico, né, que é para pensar justamente tudo de patrimônio histórico e artístico brasileiro, então, brasileiro não, nacional. Então a gente tem aqui um instituto para olhar para patrimonialização, que é uma patrimonialização arquitetônica, que é uma patrimonialização da cultura material, da cultura imaterial. Então, se eu vou falar de samba, está lá no IPHAN. Se eu vou falar de jongo, está lá no IPHAN. Se eu vou falar, né, das paneleiras, está lá no IPHAN. Se eu vou falar do ofício de cortadoras de coco babaçu, provavelmente também está lá no IPHAN, né, porque foram processos patrimonializados. Ao mesmo tempo, a gente tem também um lugar dentro do governo que vai pensar preservação audiovisual, que é o Centro Técnico de Audiovisual, que é o CTAV, né? Então a gente vai vendo que dentro do governo brasileiro a gente tem instituições que há décadas, historicamente, vão pensar esses processos, né, de acervamento e de cuidado com esses acervos, com os mais diferentes acervos, com as mais diferentes coleções. Mas a gente também vai ver que existem, né, parâmetros internacionais com os quais o nosso governo, que é signatário, não está distante. Né? Então, a existência do ICON, ou a existência do ICA, né, que é o ICA, né, que é um instituto, não é instituto, né, que é o Conselho Internacional de Arquivos, né, são parâmetros internacionais também. Para quê? Para a gente entender linguisticamente e conceitualmente com o que a gente está lidando. Ao mesmo tempo, essas instituições, elas são fundamentais, por quê? Porque elas trazem nelas, né, grupos de trabalho, colegas que estão ali debruçados de tempos em tempos a olhar seus estatutos, a olhar os conceitos, a olhar metodologias, a olhar táticas, estratégias, desenhos de política, para o que a gente vai constituir enquanto, né, acervo, seja um acervo museológico, seja um acervo documental, seja um acervo fotográfico, seja um acervo audiovisual, né? Então, como é que a gente navega nesse mar? Inclusive porque são essas instituições que criam, né, documentos técnicos para a gente se guiar. E aí, vamos respirar fundo aqui, todo mundo junto, né? Isso significa que tudo que eu fizer, né, não existe fora desses lugares? Não, eu estou dizendo justamente que tudo que a gente faz existe dentro, e também dentro e fora desses lugares, porque esses lugares, de tempos em tempos, são obrigados a olhar e a dialogar e a escutar a sociedade civil para incorporar o que a gente vai criando, né, justamente na possibilidade de implementação de políticas específicas nesses processos de acervamento. A Andréia fez aqui algumas perguntas, bora lá, Andréia, e vi alguns comentários. Primeira coisa, gente, eu vou fechar aqui o microfone para beber água, respirar, enquanto eu falo. Vamos lá. Michele Lima. Um dos motivos que me fizeram vir pesquisar o samba foi tentar pensar os corpos fora de um lugar de sofrimento, entendendo que são eles que fazem a festa, que produzem felicidade. É muito bom pensar que os arquivos pessoais do samba podem criar imagens diferentes, narrativas diferentes das que foram produzidas até então. Acho que sim, Michele, eu acho que tem um lugar, eu não sei se eu consigo organizar isso para essa semana, mas eu posso salvar essa pergunta para
para organizar para as próximas, né? Você tem um lugar onde o samba ele foi explorado, né? Eu acho que há de infinitum, tanto em filme quanto em programa. Tem muita coisa sobre samba, né? Se você vai, por exemplo, no Festival do Rio, eu acompanho, né, já quase 20 anos, esses processos de festivais, né, e como que não só os festivais, como que o samba mobilizou a escrita de documentários, né? Tem muita coisa sobre samba, mas eu acho que proporcionalmente ainda tem pouca coisa que lide com esses acervos privados, sabe? Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas assim, como eu estava falando para vocês na última aula, você tem a figura de um pesquisador de arquivo, né? Então, um pesquisador de arquivo para cinema, ele vai acessar os arquivos que estão públicos. Mas tem um monte de coisa que não está pública, tem um monte de coisa que está ali no baú, né, do sambista histórico, e que não tá em museu, e que não está em arquivo. Né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para render, assim, Michele, assim, minha aposta é que teria muita coisa ainda para render, sabe? E aí Michele prossegue, né? A aula colocou minha inquietação com a perda de um arquivo em uma discussão muito interessante que desconhecia. E que está adorando conhecer essas discussões sobre arquivo, que a mente está explodindo. Gente, eu não sei se eu... Obrigada, eu não sei se eu estou te ajudando, mas acho que a ideia aqui é um pouco da gente também trocar experiências, né? Trocar esses processos, e entender que essa oficina ela é um portal, né? E é isso, né? Eu falo das 3 áreas. Eu não sou uma arquivista, eu não sou uma biblioteconomista, eu não sou uma museóloga, eu sou uma antropóloga, então também é um pouco um olhar de uma antropóloga, né? Debruçada para essas questões. Mas espero que a oficina esteja te ajudando, enfim, e trazendo outros elementos, né? Outros casos, outros rastros que possam ajudar a gente a olhar para o que a gente está construindo mesmo, né? E eu acho que isso talvez seja mais importante, né? E o André fala, né, de um exemplo, né, de pesquisa sobre arquivo, né? E eu acho que não é só sobre arquivo, é um exemplo de pesquisa e de exposição. É a Rio de Samba, que ficou um longo período em exposição no mar. Concordo, eu sou muito, muito fã dessa exposição. Aliás, eu sou muito, muito fã da exposição, né? Das exposições do mar. Tem uma outra que também é um xodó, que é a Casa Carioca. Né? Eu gostei muito, muito mesmo. Eu aprendi muito com Casa Carioca, de ir, de ver, sei lá, de me engajar. Né? E é isso mesmo, né? Eu vou como uma visitante, eu vou com meu caderninho, né? Vou para olhar, vou para viver. Mas a Rio de Samba, ela trazia muita coisa interessante para a gente pensar de acervo, né? Porque ela trazia acervos artísticos, então ela trazia quadros, né? Então você tinha, sei lá, de colecionadores particulares de museus, outros que emprestaram quadros da Djanira, mas você também tinha Heitor dos Prazeres, você tinha artistas visuais, né, contemporâneos, jovens, começando, você tinha documentos, né, como, por exemplo, o documentos relacionados, né, à própria vivência da população negra no samba, mas você tinha ali filme do Zózimo Bulbul dentro da exposição, e também não é diferente, por exemplo, mas também é muito diferente, por exemplo, né, da curadoria de funk, né, um grito de liberdade também no mar. Né? E olha que interessante, né? O Filó é co-curador de funk, né? Salvo engano. E Ney Lopes é co-curador de Rio de Samba. Então, assim, você tem 2 nomes que se constituíram como pessoas preocupadas com a memória da cultura negra, né? E com o acervo negro
como co-curadores de exposições de arte, né, dentro de um dos museus, que a gente pode dizer que é um dos museus mais cariocas, né, do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, na exposição do funk tinha desde documento fotográfico, né, até os registros audiovisuais dos anos 70. Então, assim, é muito mágico que pessoas se coloquem como guardiões de memória, né? Porque é isso, né? A história dos arquivos e dos acervos, você tem uma certa figura que senta e que guarda os acervos e que guarda os arquivos, e que isso está teoricamente aparecendo em muitos textos, né? Para o Derrida Orconte, mas para Ariela Zulay, a ideia de um guardião de arquivo que não deixa que ninguém entre, né? Aquele arquivo é constituído por ele, é pensado por ele, é gestado por ele, né? Só ele, né, vai dar conta daquela verdade que existe. Mas olha que interessante, tem a ideia do guardião de arquivo, né? Mas tem a ideia do guardião da memória, e a memória talvez, para ser guardada, seja essa memória coletiva, e a memória coletiva de movimentos negros, né? Que pode ser o movimento negro que está ali, né, no charme, no soul, no hip hop, né, mas também pode ser o movimento negro que aparece no samba e nas escolas de samba. E você tem guardiões de memórias coletivas. E eu acho que isso também é o mais mágico da gente pensar, né, esses processos e como que esses processos eles se se coloca. A Andrea me lembra que sim, né, o Filó é um dos curadores. Então é isso, né? Então, assim, se a gente pensa a figura do Filó, pensa a figura do Ney Lopes, né? Como você tem ali guardiões de memória, gente. E guardiões de memória que projetam servos públicos ou pessoais, né, em prol da memória coletiva de uma cidade, de um país, por exemplo. O Rio do Samba ficou no Rio, mas funk chegou aí para a França, né? Por último, estava em São Paulo. Então, como que isso se coloca, tá? Gente, eu vou dar uma paradinha de 5 minutos, tá? E eu já volto, pode ser? Só um minutinho para eu resolver um problema aqui que está aparecendo. Mas eu já volto com vocês. 5 minutinhos a gente retorna. Bebam água, vão ao banheiro e a gente volta.
Então, gente, obrigada. Então, assim, um pouco do que a gente estava falando nesse contexto é como a gente sai desse lugar, né, de guardião de arquivo, né, quase um gatekeeper, né, o guardião do portão que entra, o que fala possibilidade narrativa, né, para quem está interessado em guardar a memória da população, para quem está interessado em fazer com que essa memória seja cuidada, né, em que a gente seja visto, né, com olhos negros, né, com as nossas integralidades, com as nossas questões, enfim, da forma mais generosa e mais do que generosa, né, mais auto cuidada possível, né? Que eu acho que talvez seja isso que a Amália tenha colocado no comentário, né? Que é uma restituição narrativa e epistemológica. Eu acho que olhar para algumas exposições possivelmente é olhar também para essas restituições narrativas e epistemológicas, né? E claro, a gente está falando do lugar da África, né? E está falando, por exemplo, né, das pessoas e das peças sequestradas. E é sempre muito interessante como a gente mal cuida das pessoas, mas a gente cuida das peças, né? A gente está mais interessado em cuidar das peças que circulam do que das pessoas que circulam, que é um longo debate sobre, por exemplo, imigração. Mas, especificamente, a gente também aqui está falando que a gente tem sim criado outras possibilidades narrativas, né? Acho que de muitas maneiras, aos trancos e barrancos, né? Às vezes mais impossibilitado, às vezes, né, menos impossibilitado, mas a gente tem tentado. Eu acredito que a gente tem tentado, né? E quando eu falo dessas instituições, eu trago essas instituições por quê? Porque tem uma coisa que eu não vou dar conta de fazer aqui. Aí, assim, isso foi muito conversado, inclusive, né, entre nós, entre mim e Zé Reinaldo, o que, que eu acho que daria para fazer e o que, que não daria para fazer. Então, assim, tem um lugar aqui de questões que são não só técnicas, mas orientações teóricas e epistemológicas, das quais a gente ora navega com essas instituições, ora fala para essas instituições, tá, vocês vão ter que correr um pouco atrás da gente, né? Mas que estão aqui pulsando nos documentos oficiais que se apareçam, né, nesses processos. Então, por exemplo, quando a gente entende que o ICA, né, que é o Conselho Internacional de Arquivos, foi criado ali na esteira da Declaração de Direitos Humanos, há 21 anos atrás, entende que precisa ter um dia específico para falar dos arquivos, que é 9 de junho, né? Então também é muito oportuno que a gente comece uma oficina de acervo e memória em junho, porque junho é um mês internacional dos arquivos, né? E há 21 anos você estabelece um dia para falar de arquivos e agora quase 20 anos, né? Foi 2020, 2004, então tem 22 anos, depois 2007, 19. Então, 19 anos a gente tem semanas internacionais de arquivo, né? Então, são semanas internacionais de arquivo para falar do estatuto do documento, do que seria possível arquivar, de como as instituições se organizam, quais são os temas prioritários, como cada território lida. E é internacional num grau que a gente percebe como a Europa, os países africanos, os países europeus, os países africanos, os países da América Latina navegam nesse processo, né, de pensar esses arquivos. E é interessante também que, por exemplo, o Brasil vai criar sua Semana Nacional de Arquivos há 10 anos atrás como um projeto do Arquivo Nacional. Então, quando eu coloco aqui, né, Arquivo Nacional, enfim, estou falando que é interessante da gente pensar, né, como que essas instituições elas se movimentam e em quais temas elas se movimentam. E, por exemplo, a Semana Nacional de Arquivos, que é, né, do Arquivo Nacional, todo ano tem um tema.
Então, todo um ano, um tema que eles estabelecem como prioritário vai ser visto pelas instituições de guarda e de acervo do Brasil, né? Da mesma maneira, a gente tem um mês dedicado aos debates sobre museus, né? E todos os anos você tem, né, encontros do ICON, né, que vão estabelecer diretrizes para a gente pensar e repensar o que é entendido como museu e os seus acervos. Né? Então, o que entra, o que é pensado? Então, um pouco do que eu estou tentando desenhar com vocês aqui é como que a gente constitui esse processo coletivamente e na constituição desse processo coletivo, como os nossos interesses eles navegam e são vistos e podem ser pensados e como que a gente pode efetivamente também criar a partir daqui, né? Andréia botou aqui no grupo, né, o Notas Ordinárias. Eu acho que eu consigo em PDF, gente, é isso, é um arquivo. Né? Eu estou falando publicamente, vai ficar gravado, meu Deus do céu, mas se vocês quiserem eu cato esse arquivo para vocês. Eu acho que eu tenho em PDF, Andréia, quase certeza que eu tenho em PDF. Maria Amália, né? Em 2021 foi chamada para ser redatora consultora étnico-racial do projeto expográfico da exposição Tempo de Reação, 100 anos do goleiro Barbosa, no Museu do Futebol em São Paulo. E eles entenderam a importância de se ter alguém que esteja a serviço da condução narrativa em parceria com a curadoria. Né? E que ela ficou muito feliz com a curadoria, ficou muito feliz com a exposição, que fez, além de um bem danado, mergulhar ainda mais nesses processos de acervo, arquivo, memória e reparação. Acho que é isso, sabe? Que bom que a gente também está se colocando num processo de especialização e que a gente, mais do que isso, cada vez mais está interessado em contar nossa própria história, em disputar essa narrativa. Porque eu acho que um pouco do que a gente também está falando é um pouco dessa, né, narrativa. A Andréia tá falando aqui, né, que foi o Matheus. Matheus, então acho que eu consigo em PDF. Obrigada, Andréia, e obrigada, Matheus. Eu não tinha lido o nome do Matheus. Desculpa, Matheus. Então, assim, gente, para a gente pensar um pouco, né, como que se dariam esses processos. Eu separei 3 perguntas, né, para vocês. A André está me lembrando que assim, tudo está sendo gravado. Não é isso, gente, tomar cuidado com o que eu falo? Eventualmente, sim. Eventualmente eu vou olhar e não vou falar nada e vou fazer, tá? Então, só para vocês saberem. Coisas. Vamos lá. Alguma pergunta? Porque eu tenho 3 perguntas aqui para vocês ficarem pensando, mas acho que não vai dar pelo tempo da aula, que vocês me respondam hoje, então lá mais para o final eu trago. Mas reações, perguntas, por favor, façam. Estamos, né, já na reta final de hoje. E vão fazendo mesmo, gente, porque eu vou beber água. Perguntas, reações. Pedidos, comentários. Lucas. Vamos lá. Lucas Emanuel. Boa noite, professora. Sou licenciado em História, licenciando em História pela UF, atuo no projeto de conservação e catalogação do acervo do Sindicato dos Arrumadores, conhecido também como Resistência. Lucas, que presente! Eu sou muito fã desse sindicato, um sindicato que foi muito importante na minha pesquisa. Em meio a esse debate, como você percebe, a questão dos arquivos comunitários, que são constituídos e preservados muitas vezes por suas comunidades e seus indivíduos que atribuem
tanto a execução de preservação e conservação, quanto significados próprios ao processo de indexação. São muitas, mais ou menos, novas formas de conceber os processos de instituição de acervos e arquivos, e por vezes esses braços e parâmetros institucionais oficiais não os reconhecem. E Mateus é dos meus, mas não falo. Lucas, então, eu acho, né, que se não fossem os acervos pessoais, acho que os acervos pessoais que eu estou falando é isso, né? Não estou falando de um acervo pessoal, por exemplo, do Roberto Marinho, não é disso que eu estou falando. Né? Mas eu acho que se não fossem os acervos pessoais, né, e a existência desses arquivos, né, e desses acervos que são hoje trazidos e considerados como comunitários, muita coisa continuaria sem precedentes inclusive de táticas e estratégias, né, históricas e narrativas. Mas aí você traz uma coisa que é importante, que são os processos de indexação. Né? Eu acho que já é uma vitória que a gente possa ter esses arquivos, que a gente possa constituir esses acervos e que a gente possa continuar mantendo esses acervos, né? Num processo de não colonização desses acervos, né? Porque a gente também às vezes enfrenta isso, né? Tem alguns acervos que eles são colonizados, eles saem do país, enfim. Mas seria um contrassenso muito grande eu defender o que eu defendo e dizer que todos esses acervos eles têm que se dobrar às formas técnicas, né, a qualquer custo. Porque só existe, né, a possibilidade desses acervos existirem porque muitas das vezes eles não estão dobrados, né, nas formas institucionais e nos parâmetros institucionais oficiais, né? Porque se eles fossem serem dobrados a esses parâmetros, muitos desses arquivos e desses acervos eles não seriam entendidos como arquivos e acervos e possivelmente eles desapareceriam, tá? Então, eu fui no sindicato dos arrumadores algumas vezes, pelo menos uma década e meia atrás. A quem naquele momento interessava aquela história, sabe? Porque, por exemplo, durante muitos anos, o Arquivo Nacional ele foi fechado para uma parte significativa de absorção de novos acervos. Mas precisou, né, duas historiadoras, né, como a Ana Flávia Pinto e como a Mônica Lima, para que se começasse a repensar um processo de absorção desses acervos. Ao mesmo tempo, a gente também tem o lugar das universidades, mas como eu disse na aula passada, né, as universidades elas têm um tempo outro, elas têm uma outra prática, elas têm um outro processo. Então, às vezes, as próprias universidades são difíceis de poder trazer, porque essas universidades, para trazerem esses acervos, se fosse uma saída, né, elas precisariam de um recurso e de uma porta aberta para que essas pessoas pudessem estar lá. Né, e que é um acervo que não está necessariamente, tem acervos que não estão cristalizados, não são acervos, né, passados ou passivos, né, são acervos ativos que continuam se constituindo. Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, né, mas eu acho que esses acervos que a gente chama de comunitários, eles ensinam muito a gente, mesmo com todas as dificuldades. Eu não estou romantizando, tá, gente? Eu acho que precisa de recurso, eu acho que precisa de visibilidade, eu acho que precisa, né, de mãos. Uma maior parte das vezes, né, esses acervos, eles não têm
recursos, não só financeiros, como recursos humanos. Então, assim, eu acho que é importante, sim, a constituição deles e seria um contrassenso total, total, né? É, pensar nesse processo, sabe? Como possibilidade, impossibilidade de existência, sabe? Não sei se eu te respondi. Sim, Michael, tem uma tradução do texto da Ariela Zulay, né, no site da revista Zoom. Aliás, a revista Zoom tem 2 textos da Ariela Zulay para quem é da área de fotografia. Tem uma fotografia cativa e tem um chamado, acho que, Desaprender Fotografia, que eu também recomendo. Mas o que é uma coisa muito boa, né? Assim, parte desses textos eles estão sendo traduzidos, né? Então, assim, que são 2 coisas também diferentes, né? Uma, entender que tem uma bibliografia, que é uma bibliografia canônica e que já está traduzida, algumas vezes esgotada, sobre memória, sobre história, sobre passado, porque pensar memória não é necessariamente pensar passado, né? Entender que você tem uma bibliografia internacional que está sendo traduzida e outra que talvez não seja, né? E que a gente vai arrumar meios e mecanismos de lidar com isso, mas entender também que no que tange à questão dos acervos, das coleções, dos museus, né, dos arquivos, a gente tem muita produção brasileira boa, né? Tanto dos cursos quanto das revistas acadêmicas, né? A gente tem uma revista acadêmica que lida diretamente com o acervo, que se chama inclusive Acervo, né? Que é do Arquivo Nacional. Então, é interessante da gente pensar nesses processos. Gil Jesse diz o seguinte: boa noite, Ana. Acredito que a anexação à guarda de acervos pelo poder público é algo interessante pela própria estrutura monetária de algumas instituições públicas. Eu concordo. No entanto, os materiais também correm o risco de apagamento intencional, dependendo de quem assume um GOV, FED, estadual, municipal. Concordo também. É isso, gente, é uma disputa, né? Tenho tempo ainda? Porque, assim, esse comentário, né, do Gil me lembra muito esse lugar mesmo de acordo, né? E de como que é importante você ter um acordo na constituição desses debates. Eu tenho uma colega muito querida com quem eu dei aula no passado, que é a Roberta Guimarães, e a Roberta tem uns trabalhos maravilhosos na área de memória, na área de cidade. E Roberta me ensinou muito, né, nesse lugar de trabalhar com a memória, que quando você tem uma narrativa pacificada, constituída, é porque os conflitos, né, eles já foram meio que apaziguados, né? Todas as vezes que eu ouvi a Roberta falando disso, eu lembrei muito, né? Eu estou falando muito da Colômbia hoje, mas eu tenho olhado muito para a América Latina, né? E como a América Latina trabalha com seus acervos, enfim. Todas as vezes que eu vou a algum evento internacional acadêmico, eu tento ir, né? Nos seus nas suas instituições de memória, enfim, não só nos museus, mas nas instituições de memória mesmo. E talvez o que mais de fato eu conheça seja a Colômbia, porque eu tenho pesquisado Colômbia, né? E tenho pesquisado na Colômbia, enfim, com colegas colombianos. A Colômbia me ensina muito, 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 muito sempre, muito, né? Primeiro porque eu acho que eles têm um lugar ativo de falar da memória, que é a memória no tempo presente. Então, eu já vivi situações em museus colombianos que eu nunca vivi no Brasil, por exemplo, né? Eu estava falando com vocês na aula passada do Forensic Architecture, né, do arquitetura forense. Em Bogotá, em 22, eu vi uma exposição sobre os desaparecidos políticos, né, nos anos 80 e as plantations de banana. Era uma exposição enorme, enorme, num segundo andar de um museu em Bogotá, no centro de Bogotá, que é o MAMU.
E essa exposição era uma exposição documental, porque, como eu estava falando com vocês, o Forensic, né, ele é um trabalho multidisciplinar. E aí o que eles faziam com a exposição, né? Eles usavam as arquiteturas, né, projetavam as arquiteturas do passado para contar os processos de instituição de direitos básicos das pessoas, a partir do governo, mas eles também usavam documentos. Então você tinha cópia, né, em papel ou em base de PVA, PVC, dentro da própria exposição, além de linhas do tempo e material audiovisual e fotográfico. Eu estou falando dessa exposição, é uma exposição que me deixou muito mobilizada, não por ela mesma, é uma exposição muito, muito boa, muito bem construída, eram 3 salas, enfim. Mas porque eu fui para a Colômbia na véspera das eleições passadas. E a Colômbia é um país de direita, é um país colaboracionista com os Estados Unidos, era uma das primeiras, né, vezes nos últimos anos que chegava alguém de esquerda, né, no poder, que era o Petro, Gustavo Petro. E eu vi, numa visita guiada, uma aula de 2 horas sobre política, que não era sobre passado, não era sobre memória, era sobre disputa de futuro. Então, como que você usa uma exposição, por exemplo, documental, para falar de disputa de futuro, né? E por que eu estou falando da Colômbia? Porque a Colômbia me ensina. Porque a Colômbia tem N defeitos, como todo país, e tem mesmo, né? Nada é tão simples, nada está acabado. Mas a Colômbia fez uma coisa, né, há quase 20 anos atrás, há 20 anos atrás aproximadamente, que foi o seguinte: eles partiram da premissa de que eles precisavam conciliar. Não era reconciliar, era conciliar. E no processo de conciliação, eles entenderam que as províncias, né, precisavam, né, ter algum nível de debate, mas que, independente de quem estivesse no governo, nas províncias, né, nas grandes regiões, e no país, fosse de direita ou fosse de esquerda, haveria um patamar mínimo de ação, não apenas de implementação de política pública, redesenho urbano, né, mas também a nível da memória e do uso dos acervos. Então, por exemplo, a Colômbia tem uma instituição chamada Casa de la Memória, é uma instituição que fica em Medellín. E essa instituição, Casa de la Memória, é uma instituição que conta a história dos mortos e dos desaparecidos ao longo do século XX e do século XXI. É uma instituição que traz material fotográfico, artístico. Ela é toda eletrônica, gente, toda eletrônica. Eu estou falando disso, mas assim, é um grande salão com 2 salas menores, é um prédio de 3 andares, quase no centro da cidade. Mas ela traz todo um processo de debate sobre esse lugar da conciliação, né? Então, independente se entra um governo de direita ou um governo de esquerda, para mais ou para menos, né, nesse processo de conciliação, as pessoas se comprometeram a reconstruir o país. E assim, é uma instituição que não está na mão de políticos, né, está na mão da sociedade civil, justamente para que ela continue existindo. Então, assim, você tem alguns exemplos muito interessantes, né? Por exemplo, a água foi transformada em processo público. Você tem uma empresa que lida com água e com energia, ao contrário de outros países da América Latina que, né, fizeram o quê? Né? Privatizaram, lá eles estatizaram. Então, assim, quando você fala depende, é isso mesmo, depende, né? Depende também do risco de um apagamento intencional. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu essa semana. Eu ia até anotei para começar a aula de hoje com esse exemplo, mas olha que louco, vou terminar a aula com esse exemplo que eu tinha esquecido. Essa semana descobriram que o Milei
ordenou que os livros da Casa Rosada fossem destruídos, fossem digitalizados e destruídos, como um processo de memória mesmo, né? É isso. E eu depois fiquei lendo, vou até buscar saber mais para ver se não é, né? Não acredito que seja fake news. Que outros países têm feito a mesma coisa, têm destruído bibliotecas, digitalizado. Então você tem ali uma alimentação, né, de inteligência artificial e de um processo de... Porque assim, a gente fala da internet, fala do público, né, e fala desses acervos e de processos de acessibilidade na internet, mas, gente, isso é caro, né? Todo mundo que acessa, né? E aí você destrói uma biblioteca presidencial que foi doada, que foi construída como um patrimônio do país. Você destrói uma biblioteca. Então, assim, eu super concordo, né, gente? O que mais tem, né, nesse mundo contemporâneo, né, é gente para a qual a memória ela não deveria estar em disputa, como ela deveria ser reescrita. Né? Então, quando você faz isso, você está colocando em risco a própria história do país, de fato. Né? Então, sim, né, apagamentos intencionais podem acontecer. O Trump fez isso ano passado, né, com os museus. Né? Para que museus para falar de pessoas negras, indígenas, mulheres? Né? A história é uma só. Né? Brancos, nós somos vencedores. Trump fez isso. Né, longamente registrado, inclusive em decreto presidencial. Olha que coisa legal, né? Aqui do Brasil, deu para eu ler todos os decretos presidenciais assinados pelo Trump, né, pedindo vistas aos projetos expográficos e expositivos das exposições relacionadas à cultura negra. Então, assim, a gente vive tempos muito, 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 muito esquisitos, de verdade, né? E aí, por isso, eu acho que esse lugar da informação e dos acervos, ele é tão sensível para projetos de memória, porque senão a gente desaparece mesmo. Né? Mais alguma questão? Se não, eu tenho 3 perguntas que eu queria que vocês tivessem no radar, né? E eu vou depois, hoje não, tá, gente? Vou colocar amanhã no grupo. Na realidade, são 2 perguntas, quase 3, né? Para vocês escreverem para vocês, tá? Quando vocês passaram a se interessar por acervos, né? E primeiro, né? Como vocês passaram a se interessar por acervos e presumiam ser um acervo, e acervos de quais tipos, né? E como vocês passam a ter contato com eles. Porque às vezes a gente está lidando com um certo número de dados, um certo número de questões, e a gente não tem noção que poderia se constituir um acervo. Então eu deixo essa pergunta para vocês lembrarem de mim no final de semana, escreverem no caderninho. Serem felizes, né? Terem um final de semana incrível. Enfim. Tá bom, gente? E eu agradeço muito, muito mesmo pela presença de vocês, pela participação. Samara, Tamires, Andréia, Diego, muitíssimo obrigado, gente. Um bom final de semana para vocês e até terça. Beijo.